O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 204 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1581 ao número 1589. Os efeitos do sacramento da ordem. O caráter indelével. Esse sacramento torna a pessoa semelhante a Cristo por meio de uma graça especial do Espírito Santo para servir de instrumento de Cristo em favor de sua Igreja. Pela ordenação, a pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, cabeça da Igreja, em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Como no caso do batismo e da confirmação, esta participação na função de Cristo é concedida uma vez por todas. O sacramento da ordem também confere caráter espiritual indelével e não pode ser reiterado nem conferido temporariamente. Alguém validamente ordenado pode, é claro, por motivos graves, ser exonerado das obrigações e das funções ligadas à ordenação ou ser proibido de exercê-las, mas jamais pode voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia da sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente. Como categoricamente quem age e opera a salvação é Cristo, por intermédio do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de agir. Santo Agostinho diz isso categoricamente. O ministro orgulhoso deve ser colocado junto com o diabo, mas nem por isso é contaminado o dom de Cristo, que por esse ministro continua a fluir em sua pureza. Por meio dele, chega límpido e cai em terra fértil. De fato, a virtude espiritual do sacramento assemelha à luz. Conserva puros aqueles que devem ser iluminados, e ainda que eles tenham de passar entre seres imundos, não serão contaminados. A graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo, própria deste sacramento, consiste na configuração a Cristo sacerdote, mestre e pastor, do qual o homem ordenado é constituído ministro. No caso do bispo, trata-se de uma graça de força, o Espírito que constitui chefes, oração de consagração do bispo do rito latino. A graça de guiar e de defender, com força e prudência, sua Igreja como pai e pastor, com amor gratuito por todos e predileção pelos pobres, doentes e necessitados. Essa graça o impulsiona a anunciar o Evangelho a todos, a ser o modelo de seu rebanho. A precedê-lo na caminhada da santificação, identificando-se na Eucaristia com Cristo, sacerdote e vítima, sem medo de entregar a vida por suas ovelhas. Pai, que conheceis os corações, concedei a vosso servo, que escolhestes para o episcopado, apacentar vosso santo rebanho e exercer irrepreensivelmente diante de vós o sumo sacerdócio, servindo-vos noite e dia, que ele torne incessantemente propício o vosso olhar e ofereça os dons da vossa Santa Igreja, que em virtude do Espírito do sumo sacerdócio tenha o poder de perdoar os pecados segundo o vosso mandamento, distribua os cargos conforme vossa ordem, se desligue de todo vínculo em virtude do poder que destes aos apóstolos, que ele vos seja agradável por sua doçura e seu coração puro, oferecendo-vos um perfume agradável
por intermédio de vosso Filho Jesus Cristo. O dom espiritual conferido pela ordenação presbiteral se expressa por esta oração própria do rito bizantino. O bispo, impondo a mão, diz, entre outras palavras: Senhor, dignai-vos cumular do dom do Espírito Santo aquele que vos dignastes elevar ao grau do sacerdócio, a fim de que seja digno de manter-se irrepreensível diante de vosso altar, anunciar o evangelho de vosso reino, cumprir o ministério de vossa palavra de verdade, oferecer dons e sacrifícios espirituais, renovar vosso povo pelo banho da regeneração, de forma que ele próprio se encaminhe para o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, vosso Filho único, no dia de sua segunda vinda, e que receba de vossa imensa bondade a recompensa da fiel administração de sua ordem. Quanto aos diáconos, a graça sacramental lhes concede a força necessária para servir ao povo de Deus na diaconia, da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério. Diante da grandeza da graça e da missão sacerdotais, os santos doutores sentiram o urgente apelo à conversão, a fim de corresponder através de toda a sua vida àquele de quem são constituídos ministros pelo sacramento. Nesse sentido, São Gregório de Nazianzenzo, ainda jovem sacerdote, não pôde deixar de exclamar: é preciso começar a se purificar antes de purificar os outros. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar-se luz para iluminar. Aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros. Ser santificado para santificar. Conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Sei muito bem de quem somos ministros, em que nível nos encontramos e quem é aquele para o qual nos dirigimos. Conheço a sublimidade de Deus e a fraqueza do homem, mas também sua força. Quem é, pois, o sacerdote? É o defensor da verdade, que se eleva com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício, partilha do sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, restabelece nela a imagem de Deus, a recria para o mundo do alto, e para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza. O santo Curadars disse: é o sacerdote que continua a obra de redenção na terra. Se bem compreendêssemos aqui na terra o sacerdócio, morreríamos não de espanto, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Solenidade do nascimento de São João Batista, ordenação sacerdotal. Homilia de João Paulo II. Et tu puer profeta altissimi vocaberis, e tu menino serás chamado profeta do Altíssimo. Estas palavras falam-nos do santo de hoje. Com elas o sacerdote Zacarias saudou o próprio filho, depois de ter recuperado a possibilidade de falar. Com elas saudou o próprio filho, ao qual por sua vontade e com surpresa de todos, a família deu o nome de João. Hoje a Igreja recorda-nos estes acontecimentos ao celebrar a solenidade do nascimento de São João Batista. Poder-se-ia denominar antes o dia da chamada de João, filho de Zacarias e de Isabel de Ain-Carim, para ser o último profeta da antiga aliança, para ser o mensageiro e o imediato predecessor do Messias Jesus Cristo. Eis aquele que vem ao mundo em circunstâncias extraordinárias e já traz consigo o divino chamamento. Tal chamamento provém do desígnio do próprio Deus, do seu amor salvífico, e está inscrito na história do homem, desde o primeiro instante da concepção no seio materno. Todas as circunstâncias desta, como depois as circunstâncias do nascimento de João, indicam um chamamento insólito. Irás adiante do próprio Senhor a preparar os seus caminhos. Sabemos que a este chamamento João Batista respondeu com toda a vida. Sabemos que ele permaneceu fiel
até o último suspiro. E este foi dado no cárcere por ordem de Herodes, como consequência do capricho de Salomé, que agia instigada pela vingança da mãe Herodíades. Tudo isto, porém, a liturgia de hoje não o menciona, reservando-o para o outro dia. Hoje, manda-nos alegrar com o extraordinário nascimento do precursor. Manda-nos dar graças a Deus pelo chamamento de João Batista. Quando neste dia, meus caros diáconos e candidatos ao presbiterado, vós apresentais na Basílica de São Pedro, em Roma, desejamos também, nós todos, alegrar-nos pelo vosso chamamento a uma ulterior participação no sacerdócio de Cristo. No coração de cada um de vós está inscrito o mistério de tal chamamento. Podemos repetir com o profeta: amo-te com amor eterno e por isso te outorguei os meus favores. Num determinado momento da vida destes conta deste divino chamamento e começastes a preparar-vos, começastes a caminhar para a sua realização. O caminho para o sacramento da ordem, que hoje recebeis das minhas mãos, passa através de uma série de etapas e ambientes de que fazem parte a casa da família, os anos da escola elementar e preparatória, como também os estudos superiores, o ambiente dos amigos, a vida paroquial. Antes de mais, porém, encontra-se neste caminho o seminário eclesiástico, ao qual todos nos dirigimos a fim de encontrar uma resposta definitiva à pergunta respeitante ao chamamento para o sacerdócio. Cada um de nós ali vai no intuito de que, ouvindo tal resposta, cada vez mais claramente se possa preparar, ao mesmo tempo de maneira sistemática e profunda, para o sacramento da ordem. Hoje tendes já sobre os ombros todas estas experiências. Já não perguntais como o jovem do Evangelho: bom mestre, que devo fazer? O mestre ajudou-vos a procurar a resposta. Apresentai-vos a encontrar a resposta. Apresentai-vos para que a Igreja possa imprimir nesta resposta o seu selo sacramental. Este selo imprime-se mediante toda a liturgia do sacramento da ordem. Imprime-o o bispo, que age com a força do Espírito Santo e em comunhão com o seu presbitério. A força do Espírito Santo vem indicada e transmitida pela imposição das mãos, seguida primeiro do silêncio e depois da oração. Como sinal da transferência desta força para as vossas mãos jovens, estas serão ungidas com o santo crisma, de modo a tornarem-se dignas de celebrar a Eucaristia. As mãos humanas não podem celebrar de outro modo, senão na força do Espírito Santo. Celebrar a Eucaristia quer dizer reunir o povo de Deus e construir a Igreja na sua mais plena identidade. O momento que vivemos aqui juntos é de grande importância tanto para cada um de vós como para a Igreja inteira. A Igreja orou por cada um destes chamados, que hoje recebem o selo sacramental do presbiterado. A Igreja deseja que cada um de vós a construa com o próprio sacerdócio, o próprio serviço, o qual, pela força recebida de Cristo, amontoa e não desperdiça. A Igreja ainda hoje reza. Rezam os vossos pais, as famílias, os ambientes com que até agora se relacionou a vossa vida, os vossos seminários, as vossas dioceses, as vossas congregações religiosas. Oremos ao Senhor da Messe, que chamou cada um de vós como operário para a sua messe, para que nela persevereis até o fim. Tal como João, filho de Zacarias e de Isabel, cujo pai disse no dia do nascimento: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Que a vossa perseverança seja o fruto das orações que hoje elevamos ao Senhor. Perseverai como profetas do Altíssimo, perseverais como sacerdotes de Jesus Cristo. Produzi frutos abundantes. Amém. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!